noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos nós, amém? Muito feliz por esse momento e queria falar para a igreja para nós orarmos para que Deus possa conduzir o nosso congresso, para que tudo que seja falado aqui seja para a nossa edificação, para a edificação da igreja, para que possamos entender essa importante missão que temos de pregar o Evangelho. Essa importante missão que temos de pregar o Evangelho e de anunciar o amor de Deus e que muitas vezes nós temos perdido de vista essa missão, né? E vamos orar para que Deus possa conduzir esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos alcançou, Pai, pela mensagem do Evangelho, a mensagem que fala do seu amor, que fala da sua eleição, que fala, Senhor, da sua glória, Pai. A mensagem que aponta para Cristo, a mensagem que nos regenera, que nos justifica. E te peço, Senhor, que o Senhor possa conduzir esse momento, Pai, para que tudo que falamos aqui seja para a sua glória, que o Senhor possa, por meio do teu Espírito Santo, fazer tudo, Senhor, da melhor forma, de forma que o Senhor seja glorificado, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Convido a igreja para abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O versículo é o 12 ao 15. Romanos capítulo 10, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, Deus escolheu um meio para salvar as pessoas e crer no Evangelho. E esse meio é a pregação do Evangelho, é pelo ouvir da pregação do Evangelho. É pelo Evangelho que Deus nos regenera, é pelo Evangelho que Deus nos justifica, é pelo Evangelho que Deus nos salva. Deus também não só escolheu o meio, mas também escolheu o agente da pregação do Evangelho. O agente da pregação do Evangelho é a igreja. Somos nós esse agente. E é função de todo cristão, todo crente, pregar o Evangelho, independente de dom. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para ser discípulos a fim de pregar o Evangelho, como diz em Pedro 2,9, nós somos... vamos ler. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos salvou, nos fez povo dele, com essa finalidade, pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho deve fazer parte da vida do crente. Deve ser um estilo de vida. Aproveitar cada momento, cada oportunidade para anunciar Cristo. E isso deveria ser inegociável na vida do cristão. Compartilhar essa salvação que veio por meio de Cristo nada mais é que a demonstração de amor ao próximo. A forma que nós melhor demonstramos o amor ao próximo é pregando o Evangelho para ele. Porque se nós acreditamos que Deus destinou
um povo para si e foi misericordioso para com nós, seria egoísmo da nossa parte não pregar e compartilhar isso com o próximo. E que Deus possa mover o nosso coração nesse sentido, para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos ter como prioridade pregar o Evangelho, para que Deus seja glorificado e nós possamos crescer também na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração e peço que a igreja ore junto conosco. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse bendito Evangelho. E te peço, Senhor, que o Senhor mova o nosso coração, Senhor, a ter esse coração evangelístico como estilo de vida, para que possamos anunciar a sua palavra no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para que o Evangelho não seja só meio de salvação, mas meio de edificação para nós, Pai. Obrigado por esse bendito Evangelho que nos alcançou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos passar para um momento de louvor. Eu convido a equipe de louvor para podermos louvar a Deus e convido a igreja para se levantar, para juntamente louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o nosso primeiro cântico e que durante a música nós possamos refletir e, de fato, entender que o nome de Deus está sobre todo nome, Ele é o nosso Senhor, Ele está à frente de todas as coisas e nós devemos louvá-lo por isso. Semelhante ao homem.
segundo cântico se chama Vasos Quebrados e ele diz que ele pede para que Deus nos quebre e nos molde novamente de acordo com a vontade dele e de acordo com o coração dele. Que essa possa ser a nossa oração e que esse seja o nosso desejo quando estivermos cantando essa música. Sua graça, refeitos
meu Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem conduzido nossos passos e tem sempre se feito presente em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos também porque o Senhor trouxe em segurança o reverendo Douglas e a sua família. E também te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo, Pai. Cuide de nós, esteja nos abençoando e falando conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o reverendo Douglas para que venha aqui à frente, já para que assuma o momento do nosso estudo aqui. Para quem não conhece, o reverendo Douglas é filho de Guariba, da Igreja Presbiteriana de Guariba, e foi enviado ao seminário pelo presbitério de Araraquara, né, o antigo ainda, quando era tudo unido. E junto com a Bárbara foram então para São Paulo. Ele tem formação em outras áreas, onde também já tem abençoado a igreja. E ali então ele fez seminário no JMC. E no mesmo seminário que nós também tivemos a oportunidade de nos formar. Então, a nossa linha, pelo menos teológica de púlpito, de estilo, é um tipo de amigo, colega que nós convidamos sem nenhum tipo de preocupação. E ele tem servido agora lá na Igreja Presbiteriana Morumbi Sul, né? E nós já tivemos a oportunidade de ouvi-lo, né? Pelo menos alguns dos jovens, em outros momentos, e vai ser um prazer ouvir mais uma vez sobre a palavra do Senhor através da vida desse seu servo. Mas, para tanto, nós vamos orar pela vida dele. Eu quero convidar você também a interceder pela vida dele, da Bárbara, da Maitê. Está abençoando eles que saíram lá da casa deles para estar aqui conosco. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças pela vida dessa família, ó Deus, do Senhor, que tem servido ao Senhor e que debaixo da tua graça e misericórdia tem sido sustentada também pelo Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão, que teu Santo Espírito, ó Deus, dirija cada palavra e tudo aquilo que o Senhor já preparou e colocou no coração dele, que ele possa em fidelidade, ó Deus, expor e nos abençoar, edificando a tua igreja agora nesta noite. Abençoa a vida do teu servo, não só no dia de hoje, mas também no dia de amanhã, que estará conosco. Abençoe ele também no seu ministério, lá na Igreja Presbiteriana Morumbi Sul, juntamente com aqueles irmãos. Que a graça do Senhor continue sobre a vida deles e que o Senhor também, ó Deus, responda às suas orações. O Senhor sabe também aquilo que eles têm procurado diante do Senhor. Que o Senhor também possa derramar sobre ele do teu cuidado, da tua proteção. Use a vida do teu servo, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que nem com o Photoshop daria jeito, reverendo. Uma boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco. Que prazer estar aqui com vocês. Motivo de grande alegria para mim, para minha família. Como o reverendo Everton já disse, estou acompanhado de minha esposa, a Bárbara, e de minha filha, Maitê. Se vocês ainda não conheceram, logo conhecerão pelo menos a voz dela. Nós temos lutado para educá-la para que fique quietinha, mas nessa idade é difícil, né? Então talvez os irmãos conheçam já a voz dela, ou talvez já a vejam correndo por aí, né?
Mas é um grande prazer para nós, meus irmãos. Grande prazer para nós estarmos aqui, motivo de grande alegria. Ver esta igreja linda, dizia há pouco ao reverendo Everton, dei glórias a Deus por isso. Que igreja linda. Nós estamos muito contentes por estar aqui com vocês, motivo de grande alegria mesmo. Eu quero agradecer à igreja em nome do pastor Everton, querido amigo, irmão querido, irmão amado, que muito nos abençoa, tem nos abençoado há tanto tempo. Vocês têm aqui uma bênção, meus irmãos, à frente da igreja. Uma bênção, um homem do Senhor, um varão valoroso. E eu dou graças a Deus por isso. E também agradeço ao MP, na pessoa do Paulo, seu presidente, se não me engano, é isso? Muito obrigado pelo convite, estamos muito contentes mesmo. E trago saudações da Igreja Presbiteriana Morumbi Sul, os irmãos que congregam lá, que servem ao Senhor lá, juntamente conosco, na qual eu sirvo como pastor auxiliar. E eu oro para que nesta noite nós sejamos todos edificados, nós saiamos daqui contemplando mais vividamente o Senhor a quem servimos e a sua obra para cada um de nós, a sua vontade para cada um de nós, especialmente no que diz respeito à evangelização, ao evangelismo. E afinal de contas, é o tema que nos reúne aqui para esta noite, que nos reunirá amanhã, permitindo o Senhor. Sem mais delongas, até porque nós temos muito material, eu perguntei para o Paulinho, posso te chamar assim, meu irmão? De quanto tempo eu dispunha para esta noite. Ele me disse que eu poderia ir até as 10h30, mais ou menos. Eu acho que não chego a tanto, mas talvez até as 10h28, 10h29, talvez. Brincadeiras, é claro que não. Mas eu espero que seja muito produtivo, muito prazeroso para todos nós. Um momento que nós teremos aqui de reflexão na palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, eu gostaria de anunciar o título da palestra que eu preparei para esta noite, que como os irmãos já podem ver, é a evangelização e a glória de Deus. Qual é o meu objetivo para esta noite? O meu objetivo é apresentar aos irmãos e discorrer sobre a finalidade última da evangelização. O que isso significa, pastora? Finalidade última da evangelização. O objetivo principal. O principal motivo que deve nos levar a evangelizar, que deve nos levar a pregar a palavra de Deus. Vocês certamente estão familiarizados com os nossos símbolos de fé. Os nossos catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, começam com uma pergunta que trata exatamente de algo relacionado a essa expressãozinha, né? Finalidade última. Qual é o fim principal do homem? E qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Deixem-me adiantar que está relacionado a isso. Mas quando eu falo do fim principal, esse é o sentido. A finalidade última, esse é o sentido. Por qual fim principal nós devemos evangelizar? Por qual principal motivo? Nós veremos isso, obviamente, à luz da Sagrada Escritura. Para que, por fim, nós reflitamos sobre como essa correta compreensão da finalidade última da evangelização, do objetivo principal que deve nos levar à evangelização, deve orientar as nossas práticas de evangelismo. Se eu pudesse resumir e simplificar um pouco, eu diria que nós veremos de início um pouco de teoria, embora esse não seja um termo muito preciso, para que depois nós conversemos um pouquinho sobre a prática. Esse é o sentido e eu espero que nós sejamos abençoados a partir do que veremos. Qual é o roteiro da minha fala nesta noite? Para que vocês se orientem. Por onde nós passaremos? Inicialmente eu farei uma breve introdução, depois nós vamos falar, não se assustem com os termos, se for o caso, porque serão todos mastigadinhos e eu assim espero que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Nós vamos falar sobre o que eu elenquei aqui como o imperativo missional em Gênesis capítulos 1 e 2, primeiro e segundo. E depois falaremos sobre, não se assustem com os termos, por favor, o caráter doxológico da evangelização. Que palavra difícil, pastor, não entendo. Pode ser, é possível. Mas a minha expectativa é que até o final todos saiamos daqui entendendo esses termos, que são de extrema importância. Para que depois nós façamos algumas reflexões práticas e, por fim, obviamente, partamos para a conclusão. Então, sem mais delongas, vamos lá para a introdução.
que tem aqui como subtítulo a pergunta que não quer calar. Talvez, irmãos, nós devêssemos começar com uma afirmação, uma constatação importante, inicial e, de certo modo, já assentada no coração de todo crente. Pelo menos é o que se espera, que esteja assentada no coração de todo crente. Qual a conclusão? A de que nós devemos evangelizar. A de que todos nós fomos comissionados por Jesus. Porque, ao que nos parece, irmãos, não resta dúvida entre os crentes, ou pelo menos não deveria haver dúvida entre os crentes. Fomos todos comissionados por Jesus. Todos nós, como crentes, como seus servos, como seus discípulos, devemos pregar o Evangelho. Eu penso que não seria exagero dizer que essa é uma conclusão um tanto quanto pacífica entre os crentes. Acho que não há dúvidas, pelo menos não deveria existir, como eu disse, dúvidas entre cristãos ortodoxos, fiéis à doutrina, apegados à sã doutrina, a despeito da denominação a que pertencem, de que esta é uma verdade inegável. Todos nós fomos chamados por Cristo para pregar o Evangelho. Todos nós fomos comissionados para isso. Reparem bem, eu não estou dizendo que nós cumpramos com esse mandamento. Eu não estou dizendo que todos nós evangelizam como deveriam. Eu não estou dizendo que não haja entre nós pessoas que apresentam certas dificuldades nessa área. O que eu estou dizendo é que, apesar das dificuldades que alguém, porventura, possa apresentar nessa área, não há dúvidas entre os crentes. Todos foram comissionados. Todos foram chamados por Jesus para pregar o Evangelho. E é claro, irmãos, essa conclusão, essa afirmação inicial a partir da qual nós começamos, tem a sua razão de ser. Por quê? Porque, afinal de contas, todas as nossas crenças, todas as nossas práticas, tudo aquilo que nós procuramos cultivar na vida cristã, tem a sua origem na Sagrada Escritura. Como, por exemplo, neste caso, no texto da Grande Comissão. O que é que nós lemos em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20? O texto é muito conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deixe-me fazer um breve comentário. Todos os textos bíblicos que eu vou citar nesta noite, ou pelo menos a maioria deles, aparecerão aqui na projeção. Para que nós ganhemos tempo, eu não vou pedir para que os irmãos abram na Bíblia todos eles, mas eles estarão aqui. Os irmãos, obviamente, à medida em que eu vou falando, podem abrir se quiserem e podem anotar também se for do interesse dos irmãos. Mas eles aparecerão todos aqui. Vejam, irmãos, ao lado de outras referências, como por exemplo, Marcos 16, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, é muito clara para nós a ordem do Senhor. A ponto, creio, de não haver mesmo dúvidas entre os cristãos. Todo crente é chamado a evangelizar. Essa é uma conclusão que já faz parte, eu diria, do senso comum evangélico. Já faz parte do senso comum cristão. Todos concordamos e aceitamos essa verdade. Mas, irmãos, às vezes, o que se consolida no senso comum traz alguns perigos. Deixe-me explicar. É verdade, como crentes, a maioria de nós, para não dizer todos nós, não tem dúvidas quanto à necessidade do evangelismo. A ordem é clara, a ordem é pacífica, não há dúvidas. Mas de tão pacificada que seja a ordem de Jesus, a grande comissão, como lemos, por exemplo, nesse texto, é possível que de tão natural para nós que ela seja, nós percamos de vista o objetivo principal dessa tarefa. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? É possível que essa ordem seja tão para nós já normal, comum, rotineira, que nós fazemos as coisas, né?
procedemos a fazer evangelismo, a fazer evangelização no piloto automático, sem entender a fundo o porquê nós evangelizamos, sem entender a fundo a razão maior, o objetivo principal que deve nos levar a evangelizar. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou dizendo? Que às vezes nós entramos no piloto automático, fazemos as coisas por costume, nós sabemos que devemos fazer e aí fazemos sem refletir mais detidamente no porquê nós fazemos. E se não é assim, ajudem-me aqui num breve exercício de reflexão. Eu já disse, para os crentes é comum, todos já têm assentado em seu coração essa verdade, todos nós devemos evangelizar. No entanto, há uma pergunta que quase sempre não quer calar entre os crentes. Mas por que nós devemos evangelizar? Por que exatamente nós devemos evangelizar? É possível que você responda nesta noite o que nós lemos aqui no slide. Porque é uma ordem de Jesus, pastor. Como nós acabamos de ver, por exemplo, no texto da Grande Comissão em Mateus, capítulo 28, nós devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus. O Senhor acabou de dizer, acabou de discorrer sobre a tarefa. Mas notem, irmãos, que se é esta a resposta, ou seja, que nós devemos evangelizar simplesmente porque Jesus mandou, como é que nós explicamos toda a preocupação missionária evangelística presente no Antigo Testamento? Muito antes da encarnação do Filho de Deus. Deixem-me dar alguns exemplos. Se nós devemos evangelizar simplesmente porque Jesus mandou, como é que nós explicamos Jonas, o profeta, ser chamado por Deus para pregar aos gentios de Nínive? Os irmãos conhecem a história, não conhecem? Está lá no livro do profeta Jonas. Se é uma ordem de Jesus, evangelizar, ou seja, se esse mandamento, se essa preocupação, se essa prática só vem a partir de Jesus, a partir da ordem de Jesus, como explicar a preocupação de Deus com os gentios, ninivitas, nos dias do profeta Jonas? Deixem-me dar outro exemplo. Como explicar o que lemos no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, anote, se tiver interesse, consulte e leia depois, e eu recomendo que faça isso, o caso da serva de Naamã, que anuncia a Naamã, o comandante sírio, portanto, gentil, que não fazia parte do povo de Deus em termos étnicos, como é que nós explicamos a serva de Naamã anunciando a este comandante sírio o poder do Deus de Israel, representado pelo profeta de seu tempo? E o que dizer da estratégia missionária do rei Salomão, tal como nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versos 41 a 43, que no dia em que orou, consagrando o templo, pediu ao Senhor que todos os povos da terra conheçam o teu nome, ó Senhor. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se a pergunta por que nós devemos evangelizar, nós respondemos porque é uma ordem de Jesus, nós jogamos fora toda essa preocupação com missões presente no Antigo Testamento. Vista, por exemplo, nos casos de Jonas, da serva de Naamã, e vista na oração de Salomão, o rei de Israel. Vejam que, portanto, não parece ser essa a resposta. Porque e se eu te dissesse que o chamado à evangelização é muito anterior à grande comissão dada por Jesus? O que dizer, como eu acabo de falar aqui para os irmãos, do chamado de Jonas, do anúncio da serva de Naamã, da oração de Salomão no primeiro livro dos Reis? Logo, a resposta, devemos evangelizar porque é uma ordem de Jesus, embora esteja correta, não toca no objetivo principal da evangelização. Porque a preocupação com a evangelização já está presente no Antigo Testamento. Mas há uma segunda resposta que geralmente é dada a essa pergunta: por que é que nós devemos evangelizar? Agora, é possível que você esteja pensando, melhor
talvez você tenha se convencido daquilo que eu acabo de dizer, e agora é possível que você procure por outra resposta. Bem, então se não é exatamente, ou simplesmente, ou fundamentalmente porque é uma ordem de Jesus, embora isso também se aplique, talvez nós devamos evangelizar porque temos o dever de resgatar pecadores do inferno e das mãos de Satanás. Percebam que o verbo resgatar aqui está entre aspas, né? Porque nós sabemos que nós mesmos não temos poder para resgatar ninguém. Nós não salvamos ninguém. Como bons calvinistas, nós sabemos, para citar o mesmo livro do profeta Jonas, capítulo 2, verso 9, que a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem salva. Mas às vezes, essa é uma resposta muito comum. Talvez você já tenha ouvido de outros irmãos. Nós devemos evangelizar porque precisamos resgatar os pecadores do inferno. Porque precisamos resgatar os pecadores das mãos de Satanás. Saquear o inferno, não é, reverendo? Saquear o inferno. Essa é uma resposta muito comum. E ainda que nós queiramos arrumar, como bons calvinistas, a sentença, talvez nós disséssemos, devemos evangelizar porque o Senhor pode resgatar pecadores do inferno, porque o Senhor pode resgatar pecadores das mãos de Satanás, ainda assim com todos os problemas que ainda existem na frase, eu devo dizer aos irmãos que essa também não é a finalidade última da evangelização. O objetivo principal da evangelização. E se eu também te dissesse que o chamado à missão, atenção a isso, é ainda anterior à entrada do pecado no mundo. Porque vejam, o que é que eu estou dizendo? Se a resposta à pergunta por que nós devemos evangelizar é a de que o Senhor pode resgatar pecadores por meio do nosso evangelismo, nós estamos automaticamente atrelando a necessidade de evangelização à triste realidade do pecado. Nós devemos evangelizar porque há pessoas mortas em seus delitos e pecados, e o Senhor pode resgatá-las pela instrumentalidade do nosso anúncio. Estão entendendo o que eu quero dizer? Mas e se eu anunciasse, se eu dissesse aos irmãos que a missão, o chamado à missão é ainda anterior à entrada do pecado no mundo? E mais, se eu dissesse aos irmãos que o pecado não alterou a essência, o chamado último, a finalidade última, o objetivo principal, segundo o qual nós devemos evangelizar. Ele trouxe muitas dificuldades. Talvez nós falemos sobre isso mais adiante. É claro que trouxe. Mas e se eu dissesse aos irmãos que antes do pecado entrar no mundo e depois, o objetivo principal, segundo o qual nós devemos evangelizar, permanece o mesmo? Eu quero passear com os irmãos aqui, especialmente pelos 2 primeiros capítulos de Gênesis, para que nós vejamos isso. Porque, afinal de contas, nós vamos hoje procurar responder a seguinte questão: por que nós devemos evangelizar, olhando especificamente para os 2 primeiros capítulos de Gênesis? Deixem-me ser audacioso aqui. É claro, à luz de estudiosos, de comentaristas, porque isso tudo, obviamente, não vem de mim, mas vem dos pesquisadores, né? Mas deixe-me ser audacioso aqui. Em Gênesis, capítulo 1 no capítulo 2, nós já encontramos toda a essência do evangelismo, que se desenvolverá, ficará ainda mais clara à medida em que a revelação vai sendo dada, mas já está ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis a razão, o principal motivo dado pelo próprio Senhor, segundo o qual nós devemos evangelizar. Como eu disse, nós vamos olhar para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e vamos ver o propósito para o qual nós fomos chamados a evangelizar. Então, saindo da introdução agora, vamos lá para a primeira parte, talvez a principal, talvez não, certamente a principal para esta noite, para esta palestra. Mais uma vez eu vou dizer, não se assustem com os termos. Se for o caso, fiquem tranquilos. Ao final, eu creio e espero que estejam todos muito bem claros a todos nós. Mas nós vamos falar agora do imperativo, do chamado
da ordem missional em Gênesis capítulo 1 e 2, e depois falaremos do caráter doxológico, vai ficar claro o que isso significa, da evangelização. Então vamos avançar. Irmãos, a missão sempre ocupou o lugar de destaque nos propósitos de Deus. Sempre. Eu começo com essa constatação, eu diria. A missão sempre ocupou o lugar de destaque nos propósitos de Deus. E é exatamente por isso que nós podemos vê-la já em Gênesis capítulo 1 e 2. E por que começar com essa afirmação, irmãos? Porque é a partir dessa afirmação que nós chegaremos à resposta que tanto procuramos nesta noite. A resposta à pergunta: por que é que nós devemos evangelizar? É a partir dessa constatação aqui que nós chegaremos à resposta. E para que nós vejamos isso com mais clareza, eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite para 2 ensinamentos específicos, dentre muitos outros, que nós encontramos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Primeiro ensinamento que nós vemos lá, e que é de fundamental importância para nós hoje, para esta noite, para o nosso assunto. Tudo foi criado para a glória de Deus. Eu citei há pouco a primeira pergunta do catecismo, dos catecismos de Westminster. Qual é o fim principal do homem? E a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Pois bem, nós sabemos disso. O homem, o seu fim principal, o seu objetivo principal é glorificar a Deus. Mas não só o homem, toda a criação de Deus veio à existência para esse propósito. Tudo foi criado para a glória de Deus. Nós vamos ver isso mais especificamente em Gênesis capítulo 1. Para que depois nós vejamos um segundo ensinamento de fundamental importância para nós nesta noite, presente nos 2 primeiros capítulos de Gênesis igualmente, que é o ensinamento de que o culto e a adoração devidas ao Senhor, inicialmente presentes no jardim do Éden, deveriam se expandir por todo o mundo criado. Então esses são os 2 ensinamentos de fundamental importância para nós hoje, para que nós cheguemos à resposta: por que devemos evangelizar? Primeiro, tudo foi criado para a glória de Deus. Segundo, o culto e a adoração devidos ao Senhor, inicialmente presentes no jardim do Éden, deveriam se expandir por todo o mundo criado. Vamos ver isso no texto? Primeiro ensinamento: tudo foi criado para a glória de Deus. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, irmãos, e agora sim eu peço para que abram a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós sabemos que este capítulo relata as obras da criação do Senhor. Voltem os olhos para o primeiro versículo, para o primeiro verso. Conhecemos de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, nós conhecemos a narrativa. Tudo é criado pela palavra do Senhor. Nós vemos isso em todo o capítulo 1. Ele fala, e ao falar, ele chama toda a realidade criada à existência. Tudo passa a existir por meio da sua palavra. E isso ao longo de 6 dias. Tudo é criado ao longo de 6 dias. Os céus, a terra, a luz, os mares, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais selváticos, os animais domésticos. Tudo é criado ao longo de 6 dias. Nós sabemos, conhecemos a história, vemos ela relatada aqui por Moisés no primeiro capítulo de Gênesis. Também sabemos que no 6º dia, propriamente dito, agora volte os olhos para o verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós sabemos, irmãos, pelo texto, que é no 6º dia que a coroa da criação, como chamam os hebreus, não é? Passa a existir. E é claro, eu estou falando do ser humano, do homem. Ele é o representante direto do Senhor sobre toda a criação.
Afinal de contas, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. É o que nós vemos aqui no verso 27 que lemos. Até que, ao final do sexto dia, verso 31 agora, volte os olhos para o verso 31. Depois de criar todas as coisas, diz o texto, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis o relato da criação. 6 dias, no sexto dia a criação do homem, e ao final de tudo que criou, Deus conclui que tudo é muito bom. Mas qual é, irmãos, a finalidade da criação? Para que Deus criou tudo aquilo que Ele criou nesses 6 dias? Bem, nós vamos avançar agora para o capítulo de número 2 de Gênesis. E vamos ver aqui a finalidade da criação. Por que Deus criou tudo o que criou? A resposta, irmãos, é apresentada no final do ciclo. Vejam o capítulo 2 agora, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele, atenção a esse verbo, descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vejam que agora no 2º capítulo, nós somos informados de que Deus descansou no 7º dia. E aqui eu ganho tempo com vocês, porque todos nós sabemos, não é verdade? Todos nós sabemos que Deus não se cansa, no sentido comum do termo. Nas palavras do salmista, lá no Salmo 121, nós sabemos que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não se cansa, no sentido como nós entendemos esse termo. Qual é, portanto, o sentido disso que nós lemos aqui, o significado que nós lemos aqui? Bem, irmãos, os estudiosos entendem esse verbo, Deus descansou, como fazendo referência ao deleite de Deus com a criação. Deus se deleitou na obra que fez. Ou, para usar da lógica inversa, a criação fez com que Deus se deleitasse na obra que fez. Então, eis aqui o propósito de toda a criação. Tudo foi criado por Deus para glorificá-lo. Tudo foi criado por Deus para que Ele, o Senhor, se deleitasse nas obras de suas mãos. Notem, é como se agora, em conjunto, tudo que Deus criou de uma maneira apoteótica, maravilhosa, deslumbrante, adorasse ao Senhor. E Ele se deleitasse, descansasse naquilo que Ele criou, naquilo que era muito bom, segundo o verso 31 do capítulo 1. A criação, no 7º dia, cumpre, enfim, com o seu propósito, com a sua finalidade principal, fazer com que Deus se deleite, glorificá-lo. Ela cumpre com a sua finalidade. Tudo é criado para a glória de Deus e para o seu deleite. E Ele, de fato, se deleita. Nos termos do texto, Ele descansa na obra criada. E, de fato, irmãos, à medida em que a Bíblia vai sendo escrita, à medida que a revelação vai sendo dada, progressivamente, fica claro mesmo que o jardim do Éden era como um santuário, uma espécie de mini-templo onde o Senhor era adorado, um lugar onde Deus era cultuado, onde a criação cumpria com o propósito maior da sua existência, que é glorificá-lo, que é fazer com que Ele se deleite. Eu queria ter mais tempo para mostrar isso para os irmãos em outros textos. Mas lembrem-se, por exemplo, eu vou citar alguns deles aqui, que segundo a Bíblia, a entrada do Éden ficava na parte oriental. É o que nós lemos em Gênesis 3, 24. Depois da entrada do pecado no mundo, o texto nos diz que depois de serem expulsos, Adão e Eva,
o que é que o texto nos informa? Que expulso o homem, que o Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A Bíblia nos informa, por exemplo, que a entrada do Éden era pelo seu lado oriental, onde Deus colocou querubins para guardar, para que ninguém mais acessasse. Assim como a entrada do Templo de Jerusalém também ficava do lado oriental. Como nós lemos em Ezequiel capítulo 40, verso 6. É verdade, o templo tinha várias portas, várias entradas, mas segundo os estudiosos, a principal, aquela que dava acesso, era a do Oriente. Ezequiel capítulo 40, verso 6. Então veio a porta que olhava para o Oriente, o templo, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e outro limiar, uma cana de largura. Bem, alguém pode dizer aqui, mas isso está parecendo muito alegórico, pastor. Isso está parecendo muito alegórico. Deixem-me apresentar outros textos. Vejam, por exemplo, o que Gênesis capítulo 3, verso 8 nos informa. Que quando ouviram a voz do Senhor, o primeiro casal, quando ouviu a voz do Senhor, se escondeu da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas o que é que Deus fazia nessa ocasião específica? Diz o texto, está grifado aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim. Deus andava no jardim pela viração do dia. É o que nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 8. Agora vejam, assim como a Bíblia nos diz que Deus andou no tabernáculo. Vejam esse texto, segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Qual é o sentido? O sentido é o de que a presença de Deus estava no Éden, assim como também estava no tabernáculo. Deus andou, esse é o termo. Irmãos, o que eu devo dizer com isso? O que eu estou querendo comunicar com isso? Que os estudiosos, os teólogos bíblicos ortodoxos, calvinistas, olham para esses textos, dentre muitos outros, e chegam à seguinte conclusão: é como se o Éden fosse um mini templo. É como se o Éden fosse um lugar onde Deus era adorado. E nós vimos que, de fato, Deus se deleitava na sua criação, naquele local específico, tendo o homem como mediador. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso em mais detalhes. Enfim, é como se o jardim, irmãos, fosse um templo. Um santuário onde Deus é cultuado pela sua criação. Mas ainda há mais, porque nesse templo, Adão, aquele que foi criado à imagem de Deus, é como um sacerdote. Vamos ver isso? Gênesis 2, verso 15. O que diz o texto? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Atenção a esses verbos. Para o cultivar, e alguém leia para mim o outro bem alto, para o cultivar e o guardar. Muito bem, para a gente dinamizar mais aqui, para não ficar muito monótono. Na língua hebraica, esses dois verbos são os seguintes, transliterados, né? Para a nossa língua portuguesa. Abad e samar. Esses dois verbos se repetem juntos, como aparecem em Gênesis capítulo 2, verso 15, justamente num contexto sacerdotal. Onde? Em Números 18, versos 5 e 6. Lá nós lemos assim: vós, pois, fareis o serviço, olha o verbo, guardar, é o mesmo verbo na língua hebraica, samar, do santuário, Deus falando aos sacerdotes. Assim como usou os dois verbos falando para Adão, ele está usando os mesmíssimos dois verbos agora, falando para os sacerdotes, aqueles que oficiavam no templo. Vós fareis o serviço, ou poderíamos traduzir, vós guardareis o santuário e o altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, olha lá o verbozinho agora, o mesmo cultivar de Gênesis 2,15, para servir na tenda
da congregação. Ou poderíamos traduzir, para cultivar a tenda da congregação, para trabalhar, oficiar na tenda da congregação. Os mesmos dois verbos usados em Gênesis 2,15, presentes na ordem que Deus dá para Adão, cultivar e guardar, são mobilizados juntos num contexto sacerdotal. Números capítulo 18, versos 5 e 6. O que eu quero dizer é que se o templo, é claro, à luz dos estudiosos, não por mim mesmo, repito, é que se o templo é como se fosse o Éden é como se fosse um mini templo, Adão é como se fosse um proto-sacerdote. Aquele que nesse mini templo dirige a adoração de toda a criação ao Senhor. Pastor, mas espera aí, ainda não estou convencido. Há alguns outros textos que apontam para isso? Bem, você deve se lembrar, por exemplo, de textos como Ezequiel 28:13. Um texto um tanto quanto controverso. Muita gente no passado olhou para esse texto e fez referência, interpretou esse texto que fala do rei de Tiro, como fazendo referência à queda de Satanás, mas hoje essa já é, academicamente falando, uma interpretação ultrapassada. Hoje os acadêmicos, quando olham para esse texto de Ezequiel 28, que fala da queda do rei de Tiro, o interpretam como referência à queda de Adão no Éden, no pecado. E lá naquele texto, Ezequiel capítulo 28, lá no verso 13 especificamente, nós lemos o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Agora deixe-me dizer, são exatamente essas as mesmas pedras que têm que estar presentes no peitoral do sacerdote, como nós lemos em Êxodo, capítulo 28, versos 17 a 21. Lá nós lemos assim: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. As mesmíssimas pedras citadas aqui. Qual é o sentido? Se em Ezequiel 28, verso 13, a referência está ligada a Adão, e eu volto a dizer, é assim que se tem interpretado esse texto hoje, muito embora no passado ele não fosse interpretado assim. Se está fazendo referência a Adão, vejam que é como se Adão se vestisse no Éden, como um sacerdote se vestiu nos dias de Moisés. E o primeiro deles, o seu irmão, Arão, o sumo sacerdote. Em outras palavras, é como se o Éden, irmãos, fosse um mini-templo. E Adão, o primeiro ser humano nesse mini-templo, oficiasse como sacerdote. Mediasse a adoração de toda a criação ao Senhor. Mas ainda há uma segunda lição. Aqui nós já falamos a primeira. Tudo foi criado para a glória de Deus. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O Éden é como um mini-templo. Adão é como um sacerdote que media a adoração ao Senhor por parte das suas criaturas. Mas há uma segunda lição, eu já disse ela lá no começo. Qual é? Depois do nosso resumo. A segunda lição, que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2, é a de que o culto e a adoração devidas ao Senhor, inicialmente presentes nesse mini-templo que é o Éden, deveriam se expandir por todo o mundo criado. Talvez nessa hora alguém diga assim: eu não estou entendendo nada da relação disso tudo com o evangelismo, com a evangelização. Agora vai começar a entender, assim espero. Vamos ver agora Gênesis capítulo 1, verso 28. O que é que nós lemos nesse texto? Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Atenção agora. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Criado à imagem e à semelhança de Deus, irmãos, Adão é o representante direto do Senhor. É ele quem o representa o Senhor, quem representa o reinado do Senhor sobre a terra. E ele deve sujeitar a terra, exatamente por isso, representando o senhorio de Deus. À luz dos versos 26 e 27, cabe a Adão dominar sobre a criação, como um mandatário do Senhor. Mas notem que após ser criado, o primeiro casal também recebe uma missão de Deus. Atenção a esse termo, uma missão de Deus. Qual é? Nós acabamos de ler aqui. Eles devem ser fecundos, multiplicar-se, encher a terra. A ordem é literalmente essa: encham a terra. Eles devem encher a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que a terra ainda não estava cheia de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Somente no Éden se via o primeiro casal, os primeiros seres humanos. Então Deus diz agora ao primeiro casal: multipliquem-se. Multipliquem-se e encham toda a terra. Vão além das fronteiras do jardim. Expandam a raça humana por toda a terra. Em outras palavras, irmãos, o chamado é para que o culto e a adoração devidos ao Senhor se expanda. Se o homem, como nós vimos lá no Éden, que é o mini-templo, é o sacerdote, quando Deus diz: Adão, Eva, multipliquem-se, encham a terra, é como se Deus dissesse: expandam aquilo que vocês fazem aqui no Éden, a adoração devida ao meu nome, a glória devida ao meu nome, pelo intermédio do sacerdote Adão. E aí os irmãos começam a entender, entre outras coisas, por que depois do pecado, Cristo é chamado de segundo Adão. Porque depois do pecado, estou fazendo um parênteses, né? Porque depois do pecado, é Cristo quem faz a mediação do culto. Mas nós vamos chegar nisso lá. O que eu quero dizer, em outras palavras, irmãos, é que agora o casal deve levar a glória e o culto ao Senhor até os confins da terra. Deve expandir aquilo que era visto apenas no Éden. Aquilo que só acontecia no Éden deve se expandir. Deus tem uma missão para o primeiro casal. Levem para além do Éden aquilo que vocês já fazem aqui. Expandam para além do Éden a glória devida ao meu nome. O culto devido ao meu nome. E aqui, irmãos, nós já começamos a ver as pistas para a resposta de que nós tanto ansiamos, né? A resposta pela qual nós procuramos. Porque os irmãos conseguem ver agora como tudo isso se relaciona com a missão evangelística? Os irmãos conseguem ver que já na criação, Deus tem uma missão para o primeiro casal, e que essa missão é expandir pelo mundo a glória devida ao seu nome. O culto devido ao Senhor. Eles devem levar a toda a criação a adoração ao Senhor até os confins da terra. Bem, há uma meta na missão entregue ao primeiro casal: levar a glória e o culto ao Senhor até os confins da terra. Eles devem multiplicar portadores da imagem de Deus, expandindo o que até então só acontecia no Éden, pelo ofício do sacerdote Adão. O que eu estou dizendo no fundo, irmãos, é que a pergunta qual é o objetivo principal da evangelização, nós já temos em Gênesis capítulo 1 e 2. Qual é o objetivo principal da evangelização? A glória de Deus. O culto e a glória devidos ao Senhor. Aqui nós já começamos a entender por que devemos anunciar o Evangelho. É verdade, entre outras coisas, porque Jesus nos mandou. É verdade, entre outras coisas, porque por meio disso o Senhor pode salvar, e é Ele quem salva, pela instrumentalidade da pregação, como Paulinho disse há pouco. Mas o principal objetivo da evangelização é este. Com a evangelização, nós somos usados por Deus como seus instrumentos para que se aumente o número daqueles que cumprem com o propósito principal da sua existência.
adorar e glorificar a Deus. Conseguem ver, portanto, que antes e depois do pecado, em essência, o objetivo principal permanece ao mesmo? Levar os homens que foram criados para adorar a Deus a essa finalidade? É verdade, o pecado dificultou demais as coisas. Mas em essência, o objetivo permanece o mesmo. Em essência, o objetivo do evangelismo, o motivo maior do porquê devemos evangelizar, é o mesmo: expandir por toda a terra a glória e o culto devidos a Deus. Os irmãos entendem agora o porquê Jesus diz que devem pregar os seus discípulos em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, olha as fronteiras se expandindo, e aí por fim, até os confins da terra. Vejam o mesmo ideal de expansão, tal como visto em Gênesis capítulos 1 e 2. Multipliquem-se, expandam o culto que vocês fazem para mim aqui no Éden em toda a terra. E Jesus, milhares de anos depois, cita esse mesmo ideal de expansão: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na linguagem do profeta Abacuque, em outras palavras, o propósito de Deus com a evangelização sempre foi encher a terra do conhecimento do Senhor. Na citação, o nosso propósito missionário em essência é o mesmo, eu já falei, vou avançar aqui. Mas na citação em resumo, diz o pastor John Piper, reformado, batista, mas reformado, calvinista, ele diz o seguinte, num livro que eu vou indicar aos irmãos também, no final da nossa fala: o culto é o combustível e a meta das missões. É verdade, nós devemos evangelizar porque Jesus mandou. Nós devemos evangelizar porque por meio da evangelização Deus pode salvar. Mas o combustível, o objetivo principal sempre foi o culto a Deus. Sempre foi a glória devida a Deus. Então agora, para terminarmos, nós vamos tratar das reflexões práticas. Porque agora, irmãos, alguém pode dizer assim: tá bem, entendi o que o pastor quis dizer. Entendi que a finalidade principal do culto, aliás, da evangelização, é o culto a Deus. É a glória ao Senhor. Isso ficou claro para mim, olhando lá para Gênesis capítulo 1 e 2. Mas o que isso me ensina na prática? Como isso orienta ou deve orientar a minha prática de evangelismo, de evangelização? E aí nós vamos terminar, ou caminhar para o final, vendo algumas reflexões práticas. Sabem, irmãos, uma primeira lição a partir desta verdade, acerca do objetivo principal da evangelização, é a de que a evangelização, portanto, nunca esteve, nem deve estar centralizada no homem. Sempre teve como objetivo a glória de Deus. O culto ao Senhor. Nunca esteve centralizada no homem. Deixe-me dar alguns exemplos, para deixar isso ainda mais prático. Às vezes, irmãos, nós evangelizamos por achar que o homem, o ser humano, o seu bem-estar, a sua salvação, são o objetivo principal do nosso evangelismo. Às vezes nós evangelizamos e procuramos sempre fazer de qualquer lugar em que estamos o nosso campo missionário para que nós vejamos ou agimos como se nós víssemos no homem a finalidade principal do nosso evangelismo. Não estou evangelizando porque ele precisa ser salvo. A finalidade principal é essa, porque o Senhor pode salvar por meio do meu evangelismo. E às vezes nós recorremos a estratégias de evangelismo antropocêntricas, que tem o homem no centro a partir dessa compreensão equivocada. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Deixa eu aplicar isso aos jovens, afinal de contas é um congresso da UMP, não é? Às vezes, a nossa evangelização está tão centrada no ser humano que nós começamos a fazer na igreja programações mais atraentes para chamar as pessoas para Cristo. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo é a conversão do ser humano.
Não é a glória de Deus o objetivo principal, é a conversão. Então vamos começar a adaptar as nossas programações, torná-las cada vez mais atraentes aos olhos de quem está lá fora, mais emotivas, apagar a luz, pintar as paredes de preto, deixar só algumas poucas lâmpadas aqui em cima, porque o nosso alvo principal é a conversão do homem, do ser humano. Então quanto mais emotivo estiver o culto, mais fácil será que ele se convença, não é? Como se fôssemos nós os responsáveis pela conversão de alguém. Mas o alvo do evangelismo principal, irmãos, não é a conversão. Nós nos alegramos quando ela acontece, óbvio, devemos mesmo. Mas ela não é o alvo principal. O alvo principal é a glória de Deus. É o culto ao Senhor. Às vezes, essa centralização no homem também se revela de uma outra forma, na forma custo-benefício. Talvez você, assim como eu, já tenha evangelizado apresentando custos-benefícios para as pessoas. Vem para Jesus, você vai ser mais alegre. Você vai ser mais feliz se você vier para Jesus. A sua vida terá mais sentido. Você vai ter alguns custos, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que segui-lo, mas os benefícios também são ótimos. Você terá um futuro no céu. Vem para Jesus, porque você terá o paraíso aberto diante de si. Nós apresentamos o Evangelho como se fosse um produto de excelente custo-benefício. A partir dessa compreensão equivocada de que a evangelização está centrada no benefício do ser humano, quando na verdade nós vimos, olhando para Gênesis capítulo 1 e 2, espero que os irmãos tenham entendido claramente isso, que o alvo final do evangelismo sempre foi e sempre será a glória de Deus. Faltou falar isso, né? Isso é caráter doxológico. Doxologia, palavra de glória. Doxa é glória na língua grega. Quando nós falamos que o evangelismo deve ser doxológico, esse é o sentido. O evangelismo deve sempre visar, em último caso, como objetivo principal, a glória de Deus. A glória do Senhor. O evangelho não se concentra no homem, irmão. O evangelho é a boa notícia de que em Cristo Deus está remindo um povo para si, constituindo esse povo como seu, para o culto e adoração ao seu nome. É por isso que nós evangelizamos, buscando expandir a glória devida ao Senhor. Ou melhor, sendo instrumentos para que isso aconteça, porque a ação é dele. Segunda aplicação prática. A evangelização também nunca esteve, nem deve estar, centralizada na igreja. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes, nós fundamentamos as nossas práticas evangelísticas visando os resultados que elas podem trazer para a igreja na qual somos membros. Deixa eu dizer isso de forma mais clara. Vamos evangelizar porque a nossa igreja precisa crescer. Já por acaso ouviram, até mesmo falaram isso? Por que nós evangelizamos? Nós vamos evangelizar porque a igreja precisa crescer. Porque nós queremos ver a igreja abarrotada de gente. Mas o evangelismo não está centralizado na igreja. É claro, a igreja se beneficia disso, se alegra com aqueles que vêm, recebe aqueles que são convertidos pelo Senhor, mas este não é o alvo principal. Às vezes as pessoas dizem, vamos evangelizar porque nós temos poucas crianças na igreja, porque nós temos poucos jovens, poucos adolescentes, que o nosso hall de membros ainda é pequeno. Então vamos evangelizar como se isso fosse o objetivo principal, mas não é. Vamos evangelizar porque a arrecadação da nossa igreja financeira precisa aumentar. Vamos evangelizar porque nós precisamos aumentar o leque das programações. Eu tenho uma programação muito boa pensada para o ano que vem, só que para isso eu preciso de gente. Então vamos evangelizar para a igreja ter condições, mais condições de organizar as programações. Mas a evangelização nunca esteve, nem deve estar centralizada na igreja, irmãos. Se todas essas questões forem o objetivo principal do nosso evangelismo, notem, nós estamos distantes da correta compreensão do que seja o objetivo principal do evangelismo, que é a glória de Deus.
o culto ao Senhor em toda a terra, cumprindo o propósito original segundo o qual todo ser humano foi criado. Terceira aplicação prática, já estou caminhando para o fim. Evangelização não deve ser confundida com ação social. Se o alvo principal da evangelização é a glória de Deus, nós não podemos confundir evangelização com ação social. E, infelizmente, há muitos irmãos nossos que fazem essa confusão. Mas, irmãos, a evangelização não está centrada no homem. Então, por que nós vamos acreditar que, ao satisfazer as necessidades humanas, nós estamos cumprindo com o propósito final da evangelização? Os irmãos conseguem entender o que eu digo? Eu não estou dizendo, muita atenção a isso, não quero me expressar mal, por favor. Eu não estou dizendo que nós não possamos fazer trabalhos sociais em trabalhos evangelísticos. Até porque, irmãos, eu venho de uma igreja que está instalada na periferia de São Paulo. Apesar do nome ser esse, né? Morumbi, mas está lá na região mais carente da grande região que chama Morumbi. Não é à toa que a igreja lá é Morumbi Sul, está no extremo lá da grande região chamada Morumbi. Tem a Morumbi lá, que é um bairro de elite, muito rico, mas tem as outras áreas ao redor do Morumbi, entre as quais essa, na qual a igreja em que eu sirvo está instalada, que é muito carente, muito pobre. E eu devo dizer aos irmãos que é quase impossível, irmãos, fazer trabalhos evangelísticos nessas regiões, nas grandes metrópoles, por exemplo, sem articular um mínimo de ação social. Porque às vezes, e eu digo isso por experiência, nesses últimos anos que tenho servido lá na igreja, às vezes as pessoas estão passando fome, não tem a mínima condição de ouvir o que você tem para dizer. Não estou dizendo, portanto, que nós não devamos exercer a misericórdia como o Senhor exige de nós, mas a ação social não é a finalidade última do nosso evangelismo. A igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Não é uma ONG onde as pessoas encontram assistência social. Vejam, por isso a finalidade última, principal da igreja é levar aqueles que são convertidos pelo Senhor à adoração ao seu nome. É para isso que nós evangelizamos, para que o Senhor nos use como instrumentos, para que mais e mais pessoas, convertidas por Ele, o adorem, o glorifiquem. Nós não podemos confundir, portanto, evangelização com ação social. Já ouviram aquela frase, muito dita entre alguns cristãos, né, atribuída a Francisco de Assis? Pregue, se necessário, use palavras. Já ouviram essa frase? Pregue, se necessário, use palavras. Ou seja, pregue, mas com as suas ações. Não precisa falar nada. Em todo tempo haja. Se necessário, fale alguma coisa. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos pregar, falar, anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Por fim, se o alvo da evangelização é a glória de Deus, como eu tenho insistido aqui com os irmãos desde o começo, nada do que não glorifique a Deus pode ser usado como ferramenta de evangelização. Deixe-me ser mais claro aqui. Se nós devemos então visar a glória e o culto ao Senhor como o alvo final da nossa prática evangelística, irmãos, como é que nós vamos usar de ferramentas que não agradam a Deus para evangelizar, se o alvo final é a sua glória? Deixa eu ser mais prático, afinal de contas são reflexões práticas, né? Jovens, vocês, nós não podemos usar desculpas para fazer coisas que não agradam a Deus como se fossem instrumentos de evangelização. Deixa eu dar um exemplo prático. Ah, pastor, eu fui sim para aquela balada, viu? Mas eu fui para evangelizar. Eu fui, pastor, eu estava lá com amigos que eu não bebi, eles encheram a cara, até estava lá, mas, pastor, eu fui para evangelizar. Mas, irmãos, se o alvo final é a glória de Deus, como eu vou fazer algo que desonra a Deus para chegar a esse alvo final? Estão entendendo o que eu quero dizer?
É isso. O evento na igreja. É verdade, exatamente. A rave gospel, o gospel metal, fazendo coisas que não agradam a Deus para atingir essa finalidade última. Festa junina. Aí a gente até muda, né? Dá uma roupagem gospel. Festa caipira. É a festa das colheitas. Deixa eu tocar em outro assunto polêmico. Irmãos, por favor, não me entendam mal. Já ouviram falar também do namoro evangelístico? Pastor, eu sei que ela não é crente. Eu sei que o seu vocabulário é totalmente distante do que a Bíblia recomenda. Eu sei, pastor, a pessoa que eu estou conhecendo não é crente, mas eu estou namorando porque eu vou trazê-la para Jesus. Eu tenho fé que eu trarei para Jesus, como se estivesse em seu poder. Aí, cai por terra, irmão, todo o sentido do que seja evangelismo. Se o alvo final é a glória de Deus, como eu posso usar de algo que desonre a Deus para chegar a esse alvo final? Já está errado desde o começo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Vejam como tudo isso que nós falamos aqui a partir de Gênesis, capítulo 1 e 2, tem aplicações práticas para nós. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Por que evangelizamos? Porque por meio da nossa evangelização, mais e mais pessoas podem cumprir com esse propósito. Mais e mais pessoas podem ser levadas pelo Senhor a adorá-lo e a glorificá-lo. Eu queria ter mais tempo, irmãos, mas eu não tenho, né? Não quero cansá-los também. Estou falando que não tenho assim, eu que não quero cansá-los, porque a direção da igreja me deu aqui até meia-noite, né? Vou estender um pouquinho ainda, Paulinho, até 10h30, mas eu não quero cansá-los. Mas quando o pecado entra no mundo, por exemplo, dificulta muitas coisas. Irmãos, Gênesis capítulo 3, o relato da queda. Logo na sequência, vejam, por exemplo, o capítulo 4 de Gênesis, do livro de Gênesis, a partir do verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Qual era a ordem de Deus ao ser humano? Expanda por toda a terra a glória e o culto devidos a mim. Caim, numa atitude anti-missional, não vou me expandir. Eu vou construir uma cidade, não ficar todo mundo aqui localizado. Outra crise ocasionada pelo pecado. Vejam como o pecado dificultou as coisas. Gênesis capítulo 6. Deus anuncia o dilúvio. E diz Jesus em seus dias, os evangelhos registram, que nos dias do dilúvio, os homens comiam, bebiam e se davam em casamento. Olha aí a atitude antidoxológica. Ou seja, totalmente contrário ao objetivo segundo o qual o homem foi criado, que é para a glória de Deus. Os seres humanos nos dias de Noé se esqueceram de glorificar a Deus. Simplesmente viviam por viver, comiam, bebiam e se davam em casamento. Outra crise ocasionada pelo pecado, só em Gênesis, eu já vou terminar. Capítulo 11. A Torre de Babel. Os homens querem edificar o quê? Verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. A prática pecaminosa, anti-expansão. Deus disse, vocês têm que expandir a glória devida ao meu nome por toda a terra. Isso é missão. Mas os homens, contaminados pelo pecado, nós não vamos expandir. Nós vamos edificar uma cidade, vamos ficar quietinhos aqui. Estão entendendo? Que cumpramos, irmãos, com o propósito final, o objetivo principal da evangelização. Que ao evangelizarmos, tenhamos sempre isso em mente. Eu estou evangelizando. Estou sendo instrumento de Deus para que mais e mais pessoas glorifiquem o seu nome. Para que a igreja é o objetivo principal, já falei isso, né? Mas para que a igreja esteja com muita gente, não é o objetivo principal esse. Mas que gente que olha para o objetivo principal, que é a glória de Deus. Que é o culto ao Senhor. Eu vou terminar, agora sim,
Estou dizendo isso faz tempo, né? É discurso de quem está enrolando, né? Mas agora sim, agora eu vou terminar. Indicando alguns livros para que os irmãos... Eu disse que tudo isso que eu falei, obviamente não vem de mim. Vem de estudiosos, de pessoas que se debruçam sobre o texto bíblico e que tratam, entre outras coisas, daquilo que eu apresentei aos irmãos hoje. Então eu quero indicar alguns livros para nós terminarmos. 2 livros de um excelente autor, especialista no Novo Testamento, mas não só, que é o J.K. Bill, né? Então ele diz, há 2 livros, O Templo e a Missão da Igreja, publicado pela editora Vida Nova. Aqui nesse livro, ele trata especificamente daquilo que eu estava dizendo no início, que o Éden é como se fosse um mini-templo, que Adão nesse mini-templo é como um sacerdote, e que à medida em que a revelação vai sendo dada, isso vai progredindo. Do Éden vai se expandindo, até chegar na grande comissão. Esse livro é muito bom, mas é um calhamaço, gigante. Né? Não diria que é muito gigante, mas é grande. Se você quer um bom resumo dele, tem esse segundo aqui. Esse segundo foi publicado por uma editora que não é evangélica, mas olha só, né? Às vezes nós somos surpreendidos com editoras que, mesmo não sendo evangélicas, publicam bons materiais. Que é uma editora de origem católica romana, né? Mas enfim, mas o livro é muito bom, o autor é evangélico. O livro é muito bom. Os irmãos têm uma noção do nível de especialidade, né, desse autor. Até editoras que não são evangélicas reconhecem a sua capacidade no estudo bíblico. É um resumo. Aqui nesse segundo, Deus Mora Entre Nós, é uma adaptação desse primeiro. Ele adaptou esse livro, juntamente com aquele outro autor, para pregar na igreja. Ele fez isso em uma série de sermões, esse livro aqui. E aí deu origem a esse material aqui. Nesses 2 materiais, os irmãos encontram basicamente o que nós falamos sobre Gênesis capítulo 1 e 2, mas não só. Outro livro muito importante, muito rico, cheio de informações, é esse aqui do Walter Kaiser. Walter Kaiser é um especialista em Antigo Testamento. E ele trabalhou nesse livro Missão no Antigo Testamento, vários e vários textos que apontam que já no Antigo Testamento se vê o ímpeto missionário de Deus em relação ao seu povo. Israel como luz para as nações. A gente lê isso lá em Isaías capítulo 49, verso 6, né? Israel é chamado para ser luz entre as nações. E aí já está o ímpeto missionário do povo de Deus. Esse outro livro, do reverendo Shun, ele é origem sul-coreana, mas ele é professor lá no Andrew Jumper, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá da Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor de seminário, inclusive, também hoje lá do JMC, especialista em missiologia, um estudo sobre missões. E ele tenta resumir aquilo que nós vimos no Bill, mas contribui ainda mais expandindo o que nós vimos em Gênesis capítulo 1 e 2, de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11. Esse livro é muito barato, se não me engano, R$20 ou coisa assim do tipo. E o interessante é que toda a sua arrecadação com a venda é destinada a missões, do pastor Shun. E é um livro muito bom. Missão Primordial. Que trata também daquilo que nós falamos em Gênesis capítulo 1 e 2. E esse livro que é publicado pela editora Cultura Cristã, que é a editora ligada à nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, do John Piper, um dos livros mais ricos em termos de missiologia que nós temos em língua portuguesa. É muito bom. O Piper resume, aliás, eu resumi, tentei pelo menos, aquilo que o Piper diz aí, que nós devemos evangelizar para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo final. Os irmãos lembram da citação lá? O culto é o combustível do trabalho missionário. É aqui nesse livro que está. Um livro muito, muito bom, muito enriquecedor. Perdão se me alonguei muito, mas muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E amanhã, pela graça do Senhor, se assim lhe aprouver, nós nos reunimos aqui de novo para, mais uma vez, refletirmos sobre esse assunto. Deus abençoe, reverendo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Alguma pergunta? Podem fazer à vontade. Se eu não souber, eu vou passar na hora para o reverendo Everton aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Obrigado, pastor. Deus abençoe. Irmãos, cientes dessa grande e principal missão de glorificar a Deus, eu convido mais uma vez a todos se levantar, para a gente glorificar a Deus com um louvor. Nosso último louvor, Rendido Estou. Convido a equipe de louvor, para podermos juntos tocar esse louvor. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo nosso estudo, Pai, por estarmos estudando a Tua Palavra
sobre evangelismo, Pai, que possamos nos edificar, que o Senhor possa nos edificar, Senhor, que a cada dia mais possamos nos dedicar aos estudos a Ti, Pai, para que possamos evangelizar as pessoas, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. Esteja abençoando o nosso resto de noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.